Oi, meus queridos, tudo bom? Vamos para a nossa terceira aula e vamos falar sobre gerúndio e infinitivo. Um assunto muito legal, espero que vocês gostem. Lately I've been going nowhere. Keep getting in my own way. Nobody but myself to blame. Perfection never is the answer. I'm never gonna make it far. It feels my only northern star. So I'm trying to not be afraid. Yeah, I'm learning to trust myself anyways. I've lost too much time and joy that can never be replaced. So I'm choosing to take chances every day. Every new day brings opportunity to be better than I was before, and love myself a little more. Don't need to have all the answers to be ready to make a change. No, I don't wanna live this way, so I'm trying to not be afraid. Yeah, I'm learning to trust myself anyways. I've lost too much time and joy that can never be replaced. So I'm choosing to take chances every day. There's no guarantee I'll always be happy with what happens, but I need to live authentically. There is power in my thoughts, freedom in my mind. The chance I take today can change my whole life. So I'm trying to not be afraid. Yeah, I'm learning to trust myself anyways. I've got so much time and joy to give and new memories to make. So I'm choosing to take chances every day. Yeah, I'm trying to not be afraid. Yeah, I'm learning to trust myself anyways. I've got so much time and joy to give and new memories to make. So I'm choosing to take chances every day. Yeah, I'm choosing to take chances every day. Yeah, I'm choosing to take chances every day. Muito bom lembrar, né, pessoal? Muito bom os tempos que a gente teve na escola e que a gente ainda vai ter. Então vamos ver aqui o nosso assunto. A gente vai falar de gerúndio e infinitivo, mas eu coloquei aqui também o particípio para lembrar vocês. O particípio ele funciona como adjetivo. Então vocês vão ver no exemplo, por exemplo, tem the drunken man, o homem bêbado. Então drunken, bêbado, né? A ruined city, uma cidade arruinada, né? No gerúndio, você já vê que ele age como um substantivo, né? Se ele estiver atuando como um verbo, geralmente vai ser o verbo to be e vai ser no ing quando você está pensando em tempo progressivo, no presente contínuo, passado contínuo ou futuro contínuo. Mas nesse caso aí, ele é traduzido como se fosse um infinitivo. Ó. Seeing is believing. Ver é acreditar. A próxima frase. I enjoy studying coins. Enjoy é gostar, então eu gosto de estudar moedas, né? E o último, I enjoy reading, eu gosto de ler. Então, vocês entendem que quando tem o ing é ando, né? Tipo studying, estudando, working, trabalhando, dancing, dançando. Mas quando ele vem no gerúndio, com outros verbos, ele é traduzido como um infinitivo. Então você diz, como assim, professor, traduzindo como infinitivo? Porque o infinitivo, né? Cantar, dançar, estudar, não é esse AR, é R ou IR, né, no português. Então é a mesma coisa no inglês, só que
tanto o gerúndio como o infinitivo, eles são traduzidos da mesma maneira. Então, I like studying, eu gosto de estudar, é a mesma coisa de I like to study, eu gosto de estudar. É a mesma tradução. Aí você tem o infinitivo, né, que age também como substantivo. Então, um exemplo, to play, que é jogar. Então, jogar is the only thing Perry wants to do once she finishes her exams. Então, jogar é a única coisa que Perry quer fazer uma vez ou assim que ela terminar os seus exames. E o outro é I know this play is brilliant, but my friend refuses to watch. Então, o to watch aí é assistir, né? Eu conheço essa peça, ela é brilhante, né? Mas meu amigo se recusa a assistir. Então vocês percebam que o gerúndio é utilizado o ing e o infinitivo é usado a preposição to antes. Mas a tradução deles é a mesma coisa. A única diferença vai ser o verbo que vem antes dele. I want to play, I enjoy playing. Vejam nessa tabela aí, você tem gerúndio versus infinitivo, né? E o gerúndio, ele vem o verbo mais o ing. Então, look, looking, eat, eating, play, playing, coming e line. Cada um desses aí tem uma tradução. Aí você diz, sim, professor, e qual é a tradução? É a mesma. Então, looking é olhar e to look é olhar. Então, você vê que é a mesma tradução, né? Aí, como é que você vai entender quando usar o infinitivo e quando usar o gerúndio? Você vai entender que alguns verbos só aceitam infinitivo e alguns verbos só aceitam gerúndios. Tem umas tabelas que você pode pegar e eu vou colocar lá no Google Class. Mais um exemplo é o verbo like. O verbo like você pode usar tanto no gerúndio como no infinitivo, que o significado vai ser o mesmo. Mas quando você tiver um outro verbo, tipo o verbo want, que é querer. Então, quando você quer alguma coisa, né? Então, você usa o infinitivo. I want to study. Eu quero estudar. Então, o infinitivo ele transmite essa ideia de propósito, o que você deseja para o futuro é um propósito. Enquanto o gerúndio, I enjoy studying, eu gosto de estudar, porque você já faz a atividade ou você fez. Então, para vocês entenderem bem, quando eu uso gerúndio, eu estou dizendo que eu já fiz aquela atividade ou que eu faço aquela atividade. Ela é uma atividade normal e constante na minha vida. Quando eu uso o infinitivo, geralmente eu transmito a ideia de propósito, do que eu pretendo fazer, do que eu quero fazer, do que eu desejo fazer. Então, os verbos vão aparecer e vocês vão acabar percebendo qual o que se adequa melhor ao uso. Então, por exemplo, o verbo need, que é precisar. I need to study. Eu preciso estudar. Então você usa o infinitivo. Agora quando você coloca tipo enjoy, que é gostar, você sempre vai ter que usar um gerúndio com esse verbo. Então, basicamente essa é a ideia de gerúndio e de infinitivo. Aí você pensa, professor, e esses verbos aí, como é que fica? Então, o verbo no infinitivo tá to look, olhar, to eat, comer, to play, jogar, to come, vir e to lie, mentir. A tradução é a mesma do outro verbo. Então, eu estou dizendo para vocês que a tradução não vai ser olhando, comendo, jogando. É a mesma tradução do infinitivo, só que ele tem um verbo que vem antes. Então, é esta a ideia, para vocês não esquecerem. Então, vamos ver aqui algumas frases, né? A primeira é Stop hating yourself for everything you aren't and start loving yourself for everything you already are. Então, pare de odiar você mesmo por tudo que você não é e comece a amar você por tudo que você já é. Então você tem aí o uso do gerúndio, né? Stop hating yourself. Pare de odiar a si mesmo. A gente tem uma outra frase que é essa, né? If you really want to do something, se você realmente quer fazer alguma coisa, a gente tem o infinitivo, you'll find a way, você encontrará uma forma. If you don't, you'll find an excuse. Então, se você não achar,
Se você não quiser, você vai encontrar uma desculpa. Então, se você quiser, você vai achar uma forma. Se você não quiser, você vai encontrar uma desculpa, certo? Então, isso aí você vê que está no infinitivo, to do. Então, qual é a tarefa de vocês? Vocês vê que gerúndio é com ing e infinitivo é com to. Vocês vão fazer uma frase no gerúndio, uma frase no infinitivo, postar nos comentários do vídeo, tirar um print e mandar no Google Classroom, certo? Então, a atividade é essa. Pode escrever no caderno também, tirar uma foto e mandar lá. Então, pessoal, um abraço. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Valeu, bye bye.